Bom dia, meus meninos. Espero que estejam todos bem dispostos. Hoje temos mais uma sessão de trabalho em que vamos usar o GeoGebra. Já estavam com saudades, se calhar. E hoje mudamos de tema. Temos estado a trabalhar um bocado em coisas de álgebra linear, outras coisas como matrizes, valores próprios, transformações. Hoje vamos trabalhar numa coisa de análise. O tema para hoje é dedicado ao nosso amigo. Vamos mostrar a cara dele. Okay. Conhecem a cara deste menino? Digam lá bom dia, meus meninos. Ninguém está a pronunciar-se. Digam lá bom dia. Agora sim. Agora as pessoas estão a responder. Tá. Ora bem. Ora, sabem quem é o menino cuja cara está ali na imagem? Vejam lá como é que está a vossa visão periférica. Quem é que será aquele? Pois estamos bem. Exatamente, a visão periférica está a funcionar. Taylor, exatamente. É o nosso amigo Brooke Taylor. Então hoje vamos trabalhar à volta das coisas que aprenderam em Análise Matemática 1. O desenvolvimento de Taylor é o tema para hoje. E, portanto, resolvi começar a ficha com a cara dele. Ok, muito bem. Para quem não tenha reparado, as pessoas que descobriram que era o Taylor, se calhar não era porque conheciam a cara. Pode ter sido porque tiveram com atenção e repararam que aparece para ali a falar, não é? Ok, aparece lá no assunto. Ora, muito bem. Portanto, hoje a ideia vai ser refletirmos um bocado sobre o que é que representa os desenvolvimentos de Taylor, como é que eles nos podem ajudar, que informações é que nós podemos tirar a partir daí. O GeoGebra sabe umas coisas sobre o assunto e vai-nos ajudar, como é normal. Como já estamos habituados. Ok, portanto, o nosso primeiro, temos três exercícios. O primeiro exercício é no modo gráfico, portanto vamos, entre outras coisas, comparar o aspecto do gráfico de uma função e de vários dos seus polinómios de Taylor e tirar algumas conclusões. Vamos trabalhar com esta função nos primeiros dois exercícios, vamos trabalhar com esta função, podia ser com outra qualquer, é apenas uma função que eu escolhi para trabalharmos. É claro que o que se está aqui a fazer pode-se reproduzir com outras funções, não tem nada de especial. Quer dizer, há algumas propriedades aqui que são interessantes para a discussão, mas o que se vai fazer em geral pode fazer com outras coisas. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Criamos o gráfico desta função, facilzinho, vamos criar um slider, aliás, vamos criar dois sliders, um que vai ter valores inteiros, vamos chamar N, e um que vamos chamar A. Bom, vai ser bastante claro, penso rapidamente, o que é que este N e este A vão representar. E depois vamos usar uma função, Taylor Polynomial, em inglês. Para quem tiver em português, provavelmente deve ser qualquer coisa como polinómio Taylor. É uma questão mais, como já estão habituados a fazer, quando a gente começa a escrever o nome das coisas e o GeoGebra vai-nos dar sugestão de como é que elas se chamam. Começar a escrever poly deve ser suficiente. Depois relembrarmos o que é que a gente... Esta linha é para relembrarmos os conhecimentos que nós temos de análise 1 e escrever aqui a relação que existe entre estas funções. Aqui não é para fazer nenhuma conta com o GeoGebra, é escrever aqui, completar esta expressão como coisa muito simples. E depois se passa com n igual a 1, um caso particular, muito simples. E depois o exercício a seguir continua. Portanto, a primeira parte do exercício é para analisarmos isto em função de um A qualquer, mas depois, a partir do resto do exercício, vamos fixar o A igual a 0 e, portanto, vamos estudar o desenvolvimento de Taylor em torno do ponto 0. Neste exercício, no resto do exercício, há aqui uma novidade, temos sempre novidades, não é? Aproveitamos sempre cada nova sessão para introduzir alguma ferramenta nova.
A novidade que nós temos aqui é o chamado inspetor de função, que vocês vão encontrar, procuram lá os botõezinhos, vão encontrar o inspetor de função, que, dada uma função e um intervalo que nós podemos escolher, nos dá informações sobre o comportamento, dá-nos um resumo, uma tabela de informações sobre o comportamento da função nesse intervalo. Vamos usar aqui nesta linha, este inspetor de função. Desde já faço um alerta, que é, este inspetor de função tem a tendência a ser muito lentinho e de vez em quando encravar. O que é que a gente deve fazer? Antes de chegarmos a esta linha, convém guardarmos a nossa folha, que é para depois, não, se por acaso ele encravar, se tivermos problemas, podemos fechar e abrir novamente e não perder o trabalho que está feito para trás. Ficam já alertados. Este inspetor de função é um bocadinho lento. Ele tenta fazer muita coisa, tem alguma desculpa, mas é um bocadinho lento e como pode eventualmente encravar, convém a gente chega aqui, antes de mais, grava a nossa folha de GeoGebra, que se tivermos que recomeçar, não temos que recomeçar do princípio. Ok, e depois esta linha é para pensar um bocadinho, não é nada muito complicado, tem a ver com a função, esta sim é específica, com o facto da função ser aquela que temos, e funcionei para outras, e uma pergunta também de reflexão, de compreensão, que tem a ver com a função que nós temos e o polinómio respectivo. Isto termina o exercício 1 e eu acho que por agora vou-vos deixar trabalhar. Claro que evidentemente podem interromper agora ou a qualquer momento, sempre que houver alguma questão, e depois daqui a bocadinho falamos dos exercícios 2 e 3 que vêm a seguir. O exercício 2 vai ser no modo CAS e depois o exercício 3 em parte no modo CAS, mas também para fazermos umas continhas à mão. E isto é o nosso trabalho para hoje. Voltamos então ao GeoGebra e vamos trabalhar um bocadinho sobre polinómios de Taylor. Pronto, meus meninos, vou-vos deixar trabalhar e, como sempre, ponham todas as dúvidas que houver. Ora, a Rita pergunta, o slider A é suposto estar entre que valores? Não é particularmente, neste caso não é particularmente relevante, como está dito, podem deixá-lo nos valores que ele põe por omissão, entre menos 5 e 5, se quiserem mudar, podem mudar, não há problema. O slider A, podem criar o slider A, há várias maneiras de criar o slider, ou escrevemos A igual a slider, ou simplesmente escrevemos, por exemplo, A igual, ou simplesmente A igual a 1, e automaticamente cria um slider e põe no valor 1, há várias maneiras para criarmos slider. Portanto, a ideia é criarmos um slider, a função fica de maneira normal, não é? X igual a, aqui não há slider nenhum. Tá bem? Depois, quando formos definir o polinómio, é que o polinómio vai ter a ver com aquilo lá. Já agora, ao criarem o slider, podem, por exemplo, ao criar o slider can, podem logo defini-lo indicando onde é que ele começa, onde é que ele acaba, só para dizer 11, e qual é o incremento. Podem fazê-lo logo assim, em vez de criar um slider e depois ir alterar mais tarde, podemos criá-lo já na forma final, se quiser. Na criação do polinómio, quando pedem o valor de x, colocamos A, exatamente. A ideia é o polinómio de Taylor referente ao ponto A. Sim, exatamente. O polinómio pede-se a função
o ponto onde se está a fazer e a ordem do desenvolvimento, a ordem do polinómio. Ora, como se escreve o O pequeno, é só pôr um O. Só pôr O, na frente, qualquer coisa. Tomás pergunta na linha H, quando nos perguntam se é uma boa aproximação de f dos intervalos. Bom, a ideia é, em primeira aproximação, é interpretar visualmente o que nos aparece, não é? O que é que parece em termos de... Olhando para o gráfico, não é? Olhando para o gráfico, parece que é uma boa aproximação neste intervalo, visualizamos o gráfico da função h e vemos se parece ou não que o erro é pequeno, não é? Se a aproximação é boa. G é o erro do polinómio? Pergunta a Ana Rita. Não, o G é o polinómio. Na linha H, pergunta-se, diz, olhando para o gráfico, parece que, portanto, o que estamos a pedir é precisamente para pedir uma interpretação visual, o que é que aquela nos diz. Bom, depende se é uma boa, se é ou não é uma boa aproximação no intervalo menos 1 ou menos π sobre 2 a π sobre 2, é uma questão de interpretação. Eu acho que se nota bastante visualmente há uma diferença bastante grande entre o que se consegue ver neste intervalo, menos 1 a 1, e o que se consegue ver no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Na linha F, o que representa o gráfico da função g. Bom, o gráfico da função g não é a derivada de f. Não é. Reparem que se o n é igual a 1, o que é a função g? A derivada de f não dá... Se a derivada de f fosse uma reta, então f era uma função quadrática, não é? Pois, exatamente. É a reta tangente. Isso mesmo. O h não vai ser exatamente a diferença entre as duas. O h é uma distância. O que é que sabemos sobre uma distância? Nós queremos que a função h represente a distância. Está aqui em itálico, não é? Distância. A distância entre as duas não é exatamente a diferença. Como é que se obtém a distância entre dois números reais? É a raiz das diferenças? Da diferença? Não é a raiz. Ao quadrado? Não. É o módulo. É o módulo das diferenças. Reparem como a distância, as propriedades da distância que nós queremos eu até vou escrever, acho que vale a pena. É ora, entretanto, a diferença entre as duas funções não é um erro. Sim, vamos ver. É a diferença entre as duas funções. Por vezes a gente distingue o erro de erro absoluto. O erro absoluto é em módulo. Não é? O erro
seria o G menos o F. Mas aqui não é propriamente o que estamos aqui a discutir na linha 1E. Na linha 1E o que nós queremos é representar esta diferença, ou, digamos, identificar a ordem de grandeza desta diferença usando a notação de O pequeno, que aprendemos em análise matemática 1. Assim, este f de x menos g de x é um O pequeno de qualquer coisa. Depende do A, depende do x, depende do n. Depende do A e do n, para sermos mais precisos. A expressão aqui entra em x. Mas... Cabo, isto é o que nos diz o teorema conhecido como fórmula de Taylor. Diz-nos que a função é igual ao polinómio mais um resto, mais um erro se quisermos, mas essa diferença, a ordem dessa diferença é controlada em função do A e do N. Exatamente, é isso mesmo que a Rita disse. Eu vou escrever porque a Rita enviou só para mim. Exatamente, essa diferença depende do A. Este O pequeno, quando nós escrevemos simplesmente O pequeno de uma coisa, geralmente está implícito algo muito importante. É um O pequeno aonde? É um O pequeno próximo do A, ou seja, quando o x menos A tende para zero. Quando descrevemos um O pequeno de x menos A elevado a n, isso quer dizer que esta diferença dividida por x menos A elevado a n tem limite zero quando o x tende para A. Como vemos, se é uma boa aproximação, bom, a ideia é calcularmos a função que nos dá a distância, bom, e intuitivamente, o que é que significa ser uma boa aproximação? É a distância ser muito pequena. Se fizerem a função h, podem interpretar como ela se porta no gráfico. Então, vamos ter a função g. Função g, e no caso, a pergunta que está é na pergunta número 5, perdão, na linha h com n igual a 6, então vamos por n igual a 6. N igual a 6, e depois definimos a função h. H de x é a distância entre f e o g. H. E agora, se nós respondermos isto e olharmos só para a função h, o que é que eu faço? Acho que é uma coisa mal. Qualquer coisa aqui que não está bem. Eu tenho enganado a escrever o gráfico da função. Já percebi. É o A que não está a zero. Portanto, agora já estão a ver o GeoGebra. Peço desculpa que eu esqueci de mudar. Portanto, eu pus aqui a função h com n igual a 6, com a igual a 0. O h é a distância entre o f e o g. Nós olhamos para aqui e vemos que é bom, entre menos 1 e 1, a linha, tanto quanto vemos, está muito perto de 0, tão perto de 0 que a gente aqui não consegue distinguir muito bem. E depois afasta-se, não é? Reparem, aqui no π sobre 2 já há um erro relativamente considerável. Não estavam a ver, mas agora já estão, não é? Confirmem lá, por favor. Estão... Já estamos a ver, já. Eu esqueci de mudar do PDF para o GeoGebra.
Sim, a ideia é essa. A ideia é essa. E nós depois, voltando a seguir, na linha a seguir do inspetor de função, podemos percebermos disso. E aqui temos este erro, vai ser para aí 2/10, ainda é assim um erro bastante considerável. Notem que o facto de que esta linha está muito perto de zero não quer dizer que isto é zero, claro que não é. Não é igual a zero. Se quisermos, podemos mudar um bocadinho a escala para ver. Mas reparem, é bastante perto, porque temos a aumentar bastante a escala e perto do 1, só perto do 1 é que começamos a ver isto aqui afastar-se um bocadinho. Mas agora, se marcarmos aqui o π sobre 2, vamos ver que isto já vai dar ali 0.2, aqui perto de 1, isto continua a quase não se afastar do zero. Antes de usar o inspetor de função, eu vou gravar isto. Professor, Sim? desculpe, achei que me podia explicar esta parte, eu não percebi muito bem como é que o H diz-nos a distância entre a função f e a g. Sim. E depois, quando estamos a avaliar no intervalo de menos π meios a π meios, Sim. ela não é sempre zero, portanto é uma má aproximação, Não, é isso? vamos lá ver. Atenção, ela também não é sempre zero no intervalo de menos 1 a 1, atenção. Sim, sim, parece que é sempre zero. É muito Acontece que está bastante perto de zero, não é? Nós estamos aqui a ver, penso que estão a ver no ecrã, até perto do 1, ela só se afasta só aqui quando estamos perto do 1 é que vemos a linha afastar-se um bocado do zero e ali em cima é 0.2, portanto isto aqui é 0.1, isto nem sequer uma centésima provavelmente se afasta aqui neste intervalo. Mas se formos para o π sobre 2, que há alguns por aqui, não é? Sim. Já vai aproximar-se aqui do 0.2, possivelmente. Portanto, Sim. no intervalo menos 1 a 1, esta função, no máximo, é capaz de ser para aí uma centésima, mas no intervalo de menos π meios a π meios, no máximo, esta função atinge para aí próximo de 0,2. Portanto, se eu quero dizer assim, a ideia é, se eu neste intervalo resolver que é muito mais rápido de calcular, vou usar o polinómio, eu arrisco-me a cometer erros bastante grosseiros. Eu passo, se fizer o mesmo no intervalo mais pequeno, Sim. o erro não vai ser assim tão grande. Ok, está bem. Obrigada, professor. O H de π sobre 2 tem um bocadinho mais. É 0.2, qualquer coisa, mais de 0.2. Ora, a Rita pergunta onde está o inspetor de função. Bom, é uma questão de procurar algum destes botões que inclui o inspetor de função. Vejam lá, descobrem, não é muito difícil. Atenção, convém efetivamente guardarem antes de começar a usar o inspetor de função, não vá a coisa encredada. Então, depois tem que pôr a função, pôr os sliders, não sei o quê, para ver isto tudo outra vez. Eu acho que é para aí. Aqui é para aí neste que tem o ângulo que tem o inspetor de função. Ora, que resultado deve dar o inspetor de função? Bom, não tenham medo de experimentar. A gente seleciona o inspetor de função, o que é que ele diz? A gente vai aqui agora, temos de clicar em cima da função que queremos inspecionar, isto muda, e abre-nos o inspetor de função. Pois temos que ter algum cuidado aqui, porque temos que ser nós a escolher aqui o intervalo. Por exemplo, se eu aqui posso escrever o intervalo, menos π sobre 2, isto é eu aviso já que é um bocadinho menos π sobre 2, e depois sobre 2. A cena foi assim muito lenta. E convém não fechar isto. Se clicarmos ali e fecharmos no inspetor de função, temos que fazer outra vez. Portanto, a questão é que selecionamos o botão inspetor de função e depois temos que clicar na função que queremos inspecionar. Depois ele dá-nos este relatório, neste caso aqui, este relatório que diz-nos qual é o mínimo da função, qual é o máximo. Bom, raízes, isto de facto não está correto, esta informação, mas faz mal, até nos diz qual é o integral, a área, etc.
Mas neste caso, há uma informação que é particularmente relevante para nós deste mini relatório que o inspetor nos dá. Rita, já apareceu o inspetor? Para alterar o intervalo, nós vamos aqui ao inspetor, aqui em baixo diz x entre certos valores. Portanto, eu escrevi aqui menos π sobre 2, escrevemos menos, apagar, menos π sobre 2, depois está para ali, e aqui π sobre 2, apagar isso, π sobre 2, enter, e ele dá-nos a informação. Se eu quisesse, por exemplo, no intervalo menos 1 a 1, chegava aqui, escrevia menos 1, aqui escrevia 1, e ele ia-me dizer qual era o máximo, o mínimo da função, o intervalo. Não tem essas caixas. Se calhar tenho que fazer, talvez tenha que fazer scroll, se calhar ficaram no final, no fundo aqui da imagem. Mas se quiser pode partilhar o ecrã. Mas talvez seja necessário diminuir um bocadinho o tamanho da janela de GeoGebra, mas se quiser partilhar, pode ser que a gente consiga perceber melhor o que é que se passa. Pergunta repetir como é que se muda o intervalo. Portanto, aqui no final do inspetor de função, temos aqui estas caixinhas que dizem o intervalo. Portanto, eu aqui mudo este valor, clico aqui e mudo o valor que aqui se encontra. Escrevo menos π sobre 2, aqui escrevo π sobre 2. Sim. Escrevo aqui e escrevo menos π sobre 2. Deixo a outra caixinha e faço π sobre 2. Bom, e neste momento as caixas não aparecem. A Rita disse que ia partilhar o seu ecrã, porque acho que se calhar a Rita e a Inês têm o mesmo problema, mas eu não consigo ver. Só que a Rita disse há 2 minutos que ia partilhar o ecrã, mas não fez isso. Se a Inês quiser partilhar então, pode ser que a gente veja o que é que pode ser o problema. Mas eu não vejo nada. Estão autorizados a partilhar. Eu vou. Rita, tente novamente partilhar o ecrã, ver se agora. Ou então a Inês tem de partilhar. Agora já, a Rita já está a partilhar, ok? Agora já está a dar. Pelo menos está a começar, ok. Já vejo. Já vejo. Okay. Portanto, se calhar essa janela está em. O espaço que é para ser cá em baixo. Não consigo. Eu tento mover o rato para baixo, mas ele não desce. Não desce. Mas consegue reduzir o tamanho da janela de GeoGebra? Sim, já tentei. O GeoGebra está em ecrã, está a encher o seu ecrã completamente. Não é nestes botões aqui. A minha sugestão é experimente colocar o browser sem estar no ecrã completo.
agora menos ainda aparece. Não, mas agora obviamente mudar o tamanho da janela. Eu agora estou a ver na totalidade. Eu não vejo o seu inspetor de todo. Ele desapareceu. O sharing está muito encravado. Não estou a conseguir ver o que é que está aí a passar. Porque agora o seu ecrã para mim parou com duas imagens parcialmente sobrepostas. Vejo duas funções H, mas não vejo nada em movimento. Agora parece que sim, eu vejo. Portanto, agora já Pronto, apareceu. já apareceu aqui em baixo. Eu voltei a pôr em full screen. Portanto, saiu Já apareceu. do ecrã cheio e voltou a Obrigada. abrir e ele já deu. Pronto, ainda bem que resolveu. Sim. Ok, entretanto, não sei se a Inês também tinha um problema. Se quer partilhar também, a ver se, ou se com uma estratégia semelhante se consegue. Pois, então, eu posso sugerir que partilhe na mesma, que partilhe também e ver se ou tentar o mesmo que viu a Rita fazer, a ver se resolve. Se a Inês quiser partilhar o ecrã, pode fazê-lo agora e ver se temos o mesmo, se conseguimos dar a volta ao problema como fizemos com a Rita. Professor, consegue-me ouvir? Sim, consigo ouvir, sim. Bom dia. Desculpe, eu acho que tenho o mesmo problema, mas não estou a conseguir resolver. Então vamos tentar fazer uma coisa semelhante ao que fizemos com a Rita. Ali no topo superior direito do seu ecrã, não no GeoGebra, mas mesmo Certo. esse menu, exatamente. Sim. Mudar aí para uma janela e agora tentarmos. Acaba por acontecer o mesmo. Bom, estando em modo de janela, põe lá em modo de janela. Okay. Sim. Agora deve conseguir, pelo menos, mudar o tamanho da janela. Isso às vezes é só o suficiente para, arrastando no canto da janela, diminuir um bocadinho o tamanho, às vezes é o suficiente para que... Ainda assim não estou a conseguir, professor. Mas mudou o tamanho da janela de GeoGebra? Eu isso não consigo perceber-me aqui que esteja... Sim. Não muda nada. Mude mais agressivamente o tamanho da janela. Ponha muito pequena, assim, uma coisa. Muito pequena? Ah, certo, ok. Desculpe. Oh, não há nada para desculpar, mas já conseguiu? É que eu aqui não vejo. Não. Aliás, não estou mesmo a conseguir, professor. Mas não tem problema. Eu posso tentar depois. Mas obrigada. Isso é estranho. Ora, a Teresa está a dizer que resultou diminuir o zoom do Google, 3 pontinhos no canto superior direito. Não sei se... Ok, eu estou a usar o GeoGebra no computador, mas se calhar ajuda se eu abrir antes no browser. Vou tentar isso. Obrigada. Acho tão estranho. Desculpe, não estou a ver porque é que ele não está a dar. Espero que, de uma maneira ou de outra, que consiga resolver. Qualquer das maneiras, caso não consigam ver, eu posso mostrar os valores que aparecem.
Posso mostrar, vou estar aqui agora. Mostrar outra vez o GeoGebra. Portanto, pondo menos π sobre 2 e π sobre 2, a informação relevante está aqui, nomeadamente. A informação relevante que nos interessa é aquilo. Aquele valor ali é que nos interessa. Que exprime o facto de que o erro aqui, neste intervalo, atinge aqui e ali, nos extremos do intervalo, atinge este valor de 0,21, quando o n é igual a 6. O erro, sim, o H dá-nos o erro em valor absoluto, dá-nos a distância entre o polinómio que nós estamos a usar como aproximação e a função original. E se este erro atinge um máximo de 0,2, nós estamos a dizer que se eu pegar num valor qualquer deste intervalo e substituir a função pelo polinómio, eu arrisco-me a cometer um erro até àquele valor. Se eu quero que o erro não ultrapasse, por exemplo, uma décima, que é uma das coisas que se pergunta, o que é que eu devo fazer? Bom, com n igual a 6 não vou lá. Qual é a solução? Ainda já conseguiu. Boa, ainda bem. Portanto, a seguir a gente agora muda o n e vê o que é que acontece. Mas para mudarmos o n, temos que fechar o inspetor da função e depois abri-lo novamente, ou melhor. Podemos mudar ali o n, mas pelo menos, tanto quanto eu me lembro, temos que fazer um novo inspetor, que é um bocado chato, mas temos que experimentar com n igual a 7, com n igual a 8 e ver o que é que acontece. Reparamos que ao aumentar, naturalmente agora vemos que mesmo até perto do... Reparem que enquanto há bocadinho tínhamos um erro até 0,2, não é o erro chegar a 0. Reparem, o exercício pergunta quanto é que deve ser o n para que o erro não ultrapasse um determinado valor. Por exemplo, aqui neste caso, este boneco, até mesmo sem vermos um inspetor de função, quando olhamos para este boneco, nós vemos que com n igual a 8, o erro vai dar aqui bastante abaixo de uma décima. Agora a gente pode confirmar, fazer um inspetor de função. Clicamos na função. Damos um intervalo. Temos que fazer, infelizmente, temos que fazer duas vezes. E agora vemos que o erro máximo é de cerca de 2 centésimas. O que acontece? Se nós queremos garantir que o erro não ultrapasse uma décima, bom, aqui seguramente não ultrapassa uma décima, com este valor, com o n igual a 8. Mas se queremos garantir que o erro não ultrapasse uma centésima, isto ainda não chega. Aqui o erro atinge um pouco mais de 2 centésimas. Então, quer dizer que n igual a 8, para uma décima chega, para uma centésima não chega. Ok. Bom, como, mais uma vez, algumas pessoas podem estar mais à frente, outras mais atrás, eu agora vou falar um bocadinho dos exercícios seguintes e, como sempre, em qualquer altura, podem sempre pôr todas as dúvidas, os exercícios 1, 2 ou 3, conforme o que vocês precisarem. Portanto, vamos só agora explicar rapidamente o que é que a gente pretende nos exercícios a seguir. Portanto, no exercício 2, vamos trabalhar com a mesma função do exercício 1, o fx vai ser a mesma coisa, mas agora no modo cache. Portanto, mais uma vez, como em sessões anteriores, quando vamos trabalhar no modo cache, o meu conselho é, começamos uma folha de GeoGebra limpinha, nova, pomos no modo cache, definimos a mesma função, da mesma maneira, definimos o polinómio relativo a um ponto A e de uma ordem que seja conveniente. Conveniente para poder responder a estas perguntas. Portanto, aqui pede-se os valores exatos. Queremos saber o valor exato de derivado de ordem 6 no ponto 0, derivado de ordem 6 no ponto π sobre 2, derivado de ordem 8 no ponto π. Usando para isso o quê? Os desenvolvimentos que forem apropriados em cada caso. Não vai ser sempre o mesmo. Tá bem? Portanto, aqui pede-se para relembrar o que a gente sabe sobre
análise 1, usar o desenvolvimento que o GeoGebra nos dá para responder a estas perguntas. Sabemos o que é que nos diz a fórmula Taylor, sabemos a fórmula Taylor apropriada para esta função com uma determinada ordem relativa a um certo ponto, que nos permita, olhando para a resposta que o GeoGebra nos dá, nos permita saber quanto é que valem estas derivadas. Não vamos calcular derivada nenhuma à mão. Não vamos calcular derivada nenhuma no GeoGebra sequer. Vamos calcular o desenvolvimento Taylor e, a partir daí, responder à pergunta. Então, a derivada de ordem 8 no ponto π é igual a qualquer coisa, porque a forma de Taylor nos diz. Está bem? E, finalmente, no exercício 3, vamos usar outra vez o GeoGebra no modo CAS, calcular um desenvolvimento Taylor desta função, apropriado, novamente, tal como no exercício 2, um desenvolvimento apropriado, não é nenhum dos que fizemos no exercício anterior, e usar esse desenvolvimento para calcular este limite. Portanto, é um exercício também ao estilo de análise 1, em que a diferença está em que vamos pedir ao GeoGebra para nos calcular o desenvolvimento, mas claro, temos de saber a matéria apropriada de análise 1 para escrevermos tudo isto direitinho, usando o O pequeno da forma correta, escrevendo tudo bonitinho no nosso relatório. Fazemos a conta, se quiserem, à mão, usando à mão, salvo uma coisa, não é? Vamos substituir este cento x mais coseno de 2x pelo desenvolvimento adequado, e isso vai ser o GeoGebra a calcular. Tá bem? Uma vez feito isso, depois temos de explicar então como é que a partir daí nós calculamos qual é o limite. Pois aí, são os nossos conhecimentos de análise a funcionar. Ok. Portanto, é isto. Os dois exercícios últimos da nossa ficha. Portanto, sim. No exercício 2, na linha C, quando eles nos pedem para definir G como sendo um polinómio de Taylor, vamos usar desta vez a mesma coisa, a função polinómio de Taylor, Sim. Com F, com A, e depois a ordem que lhe permita responder às perguntas, nós definimos uma ordem. Sim. Aqui, embora isto esteja A, B, C e D, não é bem esta organização, se calhar podem dizer um bocado em erro. Não é fazer uma coisa na linha C e depois fazer uma coisa na linha D. Ao fim e ao cabo, no fundo, a linha C e D está escrito, se calhar, não da melhor maneira. O que nós queremos é, para cada caso da linha D, usar o polinómio de Taylor conveniente para responder à pergunta. Portanto, eu retiro aqui um bocado esta redação, eu devia ter alterado isto. Portanto, não é um pontuar arbitrário. Aqui, em vez de arbitrário, é consoante as linhas da D. Por aqui. Vamos escrever de outra maneira. Adequado. Portanto, e se calhar, às perguntas. Pronto, olha, ao vivo estamos aqui a editar o enunciado da ficha. Portanto, assim, definir um polinómio de Taylor adequado para responder a cada uma destas perguntas. O polinómio de Taylor não vai ser o mesmo. Portanto, de maneira que estava redigida um bocado de uma forma que não era a mais correta. Peço desculpa. Obrigada. Ora, a Ana Rita pergunta se o limite é isso mesmo. É isso mesmo, calculou. E usou o polinómio correto. Portanto, temos aqui um polinómio, temos aqui x menos π sobre 2 ao quadrado, portanto vamos usar o desenvolvimento da ordem conveniente e depois vai dar isso, exatamente. Ora, 1J, ok, 1J, na linha 1J, na linha 1J, há duas dúvidas da Ana Rita e de João sobre isto, vamos lá ver. Na linha 1J, o que se diz é faça n igual a 5, portanto o n, colocamos o slider no valor 5. E queremos calcular este valor. Temos a função, temos o polinómio, mas não vai dar bom. Sim, portanto, o João perguntou, basta-me dar o slider A para o valor dado? Não. Reparem que até ao final do exercício 1 o A é sempre 0. Portanto, a resposta não é
não está em mudar o slider para 21.056π mais 0.73. Isso era dramático, porque andávamos para ali a fazer scroll no GeoGebra até nunca mais acabar. Não é isso. Tá bem? Portanto, o que nós queremos aqui é pensar, olhar para a função f, olhar para o polinómio e dizer assim, bom, como é que eu posso fazer para calcular f neste ponto? Seno. Não percebi a questão da Rita, entretanto, o seno. Bom, mas é mais que isso. Vamos ver. Reparem, o que é que acontece? O que é que nós acabámos de ver na linha anterior, quando fizemos a função h, quando fizemos o inspetor de função, o que é que nós acabámos de ver? Acabámos de ver que a função perto do ponto zero, o polinómio aproxima bastante bem a função. Vimos que, por exemplo, entre menos 1 e 1, a gente conseguia, com n igual a 5 ou n igual a 6, conseguíamos ali uma aproximação muito boa. Mas depois, a função h, não é? Como é que é o gráfico da função h? Depois dispara, não é? Ou seja, a função g e a função f, neste ponto, não se parecem nada. Vai ser um erro catastrófico. Não é isso que a gente quer. Bem, portanto, o objetivo desta linha J, esta linha J é mais importante do que parece, é pensarmos assim, só tenho uma aproximação boa próximo do ponto zero. Eu quero calcular o valor desta função num ponto que não está próximo do ponto zero. Não vai ser calculando g neste ponto que eu vou obter a resposta. Mas esta função, esta pergunta, eu disse ao princípio, mas é claro, são muitas coisas. Esta pergunta é para esta função f específica, não é para uma função qualquer. Dada esta função f específica, o que é que eu sei sobre esta função f que me permite usar o polinómio de uma maneira inteligente, subtil, não é diretamente substituir aqui o f por g, que isso, como digo, vai dar um disparate. O que é que eu sei sobre a função f que permite usar o polinómio num ponto conveniente para obter esse valor aproximado. Olhem para a função f. f de x é seno mais cosseno. O que é que a gente sabe sobre essas funções? Pois, exatamente. O João não respondeu. São periódicas. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa informação é crucial. Portanto, aproximar a função f para a função g só tem algum sentido, só dá algum valor razoável se estivermos próximo do ponto zero. Mas como a função f é periódica, nós teremos informação a partir daí. Assim, este valor que a gente quer aproximar num ponto que não está próximo do ponto zero pode ser igual ao valor da função num ponto próximo do ponto zero. E sabendo isso, nós podemos então usar a aproximação dada pelo polinómio notado. Professor, Sim? na linha D do exercício 2, eu se calhar estou a fazer de uma maneira errada, porque isto está-me a dizer que lamentamos a expressão que digito não é aceitável, porque eu devo estar a fazer alguma coisa mal. Mas para definir G, não temos que usar o polinómio de Taylor e depois é f de x, depois o ponto é o que está dentro do parênteses e depois a ordem é o 6, ou não? Sim, sim. Pois, ele diz que a expressão não tem que pôr G de x igual. 2 pontos igual. Estamos no caso. Para isso. Talvez seja isso. Não sei. Continua a dizer que está errado. Se quiser partilhar o ecrã, talvez a gente possa descobrir o que possa estar a acontecer. Okay.
Ou então, às vezes a solução é aquela do costume, é a gente apagar o que escreveu e escrever novamente, que às vezes ele fica meio confuso. Ok. Pois o problema está no F, que o F está com um sinal de igual, devia ser 2 pontos igual. Aqui. Perfeito. Capa do exercício 1. Ok. Vamos lá ver. Portanto, a linha capa do exercício 1 pergunta se é possível a gente escolher um determinado valor do n de maneira que a função f e g fiquem iguais. Ou seja, o que é que nós fazemos quando construímos o polinômio tal? Estamos a fazer uma aproximação da função. O que é que nós vimos, por exemplo, com n igual a 6, com n igual a 8, quando fizemos um inspetor de função, o que é que nós vimos? Que perto do ponto zero o polinômio aproximava-se, mas depois afastava-se muito. Mas também vimos que aumentando o valor do n conseguimos aproximações melhores. E a pergunta é, será possível eu aumentar o valor do n, se calhar para, não sei, para 1000, para 1 milhão, e a dada altura a função f e a g fiquem iguais, mesmo iguais no r inteiro? Esta é a pergunta. Ok, e Rita disse logo que não. E disse bem. Estão a explicar porquê. Se eu aproximo uma função por um polinómio, ok, quer dizer, elas estão próximas uma da outra. Ora, será que são iguais? Se forem iguais, no fundo estamos a dizer que a função f vai ser igual a um polinómio. Bom, porque o erro tende mais rapidamente para zero? Não, aqui reparem que a pergunta não é se o erro tende para zero, tem que se perguntar, tende para zero quando? Mas a questão é, não é quando se pergunta se coincidem, quer dizer, se o R é mesmo zero, se a função f e g são iguais. Tá bem? Será que o f é igual ao g se o n for igual a 21.056? Ou igual a 21 mil milhões? Ou se calhar um número ainda maior? E a questão é, bom, a resposta é não, mas não é por causa do domínio. O g tem domínio R, o f tem domínio R. Não é por causa disso, não é por causa do domínio. Para nós cabalmente justificarmos que não, temos que conseguir dizer ou reconhecer algo que distingue uma função da outra. Uma é um polinómio e a outra é o quê? Portanto, para nós justificarmos, não, nunca vai ser possível, mesmo que a gente escolha um n igual a muitos milhões, nunca vai ser possível. De facto, só vai ser possível, e já agora aproveitamos para relembrar isso, vai ser possível se eu deixar o n correr para infinito, em vez de ter um polinómio de Taylor, tiver a série de Taylor, aí sim, esta função é analítica, é igual à soma da série de Taylor, tudo bonitinho, mas tem que ter a série, não pode ser um polinómio. Porquê? Porquê é que não pode ser um polinómio? O que é que um polinómio tem, garantidamente, que é diferente desta função? Ou o que é que esta função tem que nenhum polinómio pode ter? Até mesmo olhando para o gráfico da função, se calhar a gente repara em várias coisas. Há mais do que uma razão, mas se nós dermos 2 ou 3 razões, ainda melhor, ainda reforça mais. Basta uma, evidentemente. Se disser assim, esta função tem esta propriedade e um polinómio não pode ter esta propriedade. Se eu disser isto, garanto que a função nunca vai ser igual a um polinómio. Ou se eu disser, um polinómio tem esta propriedade e a função não vai ter. Ora, por exemplo, a Rita já disse uma coisa, a função é periódica. Boa. Só há uma espécie de polinómios que são funções periódicas. Só uma espécie de polinómios, são os polinómios constantes. E esta função não é constante, de certeza. Não é? Portanto, essa é uma razão. Ser periódico é uma razão. Há mais. Já agora é interessante pensarem nisso. Mais razões que podem dizer, mas de facto essa já é o suficiente. Não é? Uma razão é o suficiente. Se a função tem uma propriedade que nenhum polinómio tem, bom, neste caso nenhum polinómio constante tem, então ela não pode ser igual a um desses polinómios. É o suficiente. Não é? Ser periódica, de facto, é uma razão suficiente para conseguirmos responder.
mas de facto há mais razões e até é interessante. E também podemos ver pelo lado contrário, ou seja, o polinómio tem uma propriedade que esta função não tem. Na linha 2DI apresentamos o resultado assim. Bom, vamos lá ver. No fundo, o que é que nós queremos responder? Ao fim e ao cabo, na linha 2DI, o que nos interessa é dizer assim, qual é o valor desta derivada. A resposta final é não é um polinómio, a resposta final é um número real. Portanto, assim, qual é o valor da sexta derivada de f no ponto zero? Ou é 1, ou é menos 1, ou é 6, ou não sei quanto é que é, agora não me lembro o valor, não é? Tá, e depois podemos dizer assim, qual é essa expressão? O polinómio de Taylor, que se calhar esse polinómio que escreveu, é capaz de ser o polinómio de Taylor certo, não estou a dizer que não, não é? Portanto, podemos dizer assim, para obtivemos este valor, usando o polinómio de Taylor de f, de ordem tal, no ponto tal, e se quiserem podem transcrever o polinómio. Mas se me disserem que usaram pediram ao GeoGebra o polinómio de Taylor de ordem, vamos supor, de ordem 6, não é? Deve ser, não é? Relativo a um ponto, e disseram, e a partir daí, pela fórmula de Taylor, sabem que a sexta derivada de 1.0 é igual a certo valor, o GeoGebra não devolve o valor, mas não devolve. Mas agora a questão é, se tivermos o polinómio, nós sabemos como a partir do polinómio obter esse valor. Portanto, vamos lá ver, vamos lá recordar estes princípios. Vamos lá pôr aqui. Okay, e vamos pôr em modo cabos. Agora, o que eu estava a dizer é, se eu tiver um polinómio, vamos supor, se eu tiver este polinómio, se eu tiver um polinómio como, por exemplo, se eu tiver este polinómio, se eu souber que este é o polinómio de Taylor da função, eu sei, por exemplo, quanto é que é o valor da derivada de f no ponto zero, quanto é que é. É o que diz a fórmula de Taylor, diz que, bom, f de 0 mais f' de 0 vezes x, então f' de 0 tem que ser 3. E f duas linhas tem que ser 10. E f três linhas tem que ser 6. Portanto, se o GeoGebra me dá o polinómio, depois é o meu trabalho de saber reconhecer a fórmula de Taylor e dizer, então as derivadas que se pretendem valem tanto. Pergunta se é necessário colocar a expressão. Eu acho que não é estritamente necessário colocar a expressão. Eu acho que se me disserem qual foi o comando que deram no GeoGebra é suficiente. Portanto, se me disserem assim, fizemos, por exemplo, polinómio de Taylor, tivemos polinómio de Taylor da função f no ponto tal e por aí fora, não é? E obtivemos, a partir daí obtivemos o valor da derivada igual a tanto. Se disserem dessa maneira, para mim é suficiente. Se quiserem pôr o polinómio propriamente, também podem pôr. Importante é indicarem corretamente qual foi a escolha que fizeram, não é? Por exemplo, se eu disser um polinómio Taylor de f 1.0 de ordem 3, por exemplo, disserem assim, fizemos isto e obtivemos a derivada de ordem 6, não obtiveram certeza, não é? Portanto, se me disserem assim, fizemos o polinómio de ordem 6 e a partir daqui obtivemos a derivada que está igual a tanto, tudo bem. Se quiserem escrever a expressão mesmo, polinómio que ele dá, também pode.
Agora, como fazemos f elevado a 6 com os parênteses, ok, está bem. Então, fazemos em texto, escrevemos f, deixa eu escrever aqui, f, chaplin, pois é, ele aqui não me deixa escrever, espera lá, só um bocadinho. Escrevemos f elevado a 6, derivada da ordem 6, pomos f, pomos o chaplin, e depois pomos chavetas para pormos aqui tudo que está no expoente. Portanto, um parênteses, um 6 e um parênteses. E ele pôs logo, não é? Nós escrevemos assim, por acaso dá para ver, não é? Dá para ver. Temos F, chaplin, para pôr em expoente, depois um par de chavetas para pôr tudo o que está aqui dentro da chaveta em expoente. E fica como se vê aqui. Escrevemos mesmo o parênteses, o 6 e o parênteses em expoente. A Rita pergunta se a pergunta 3A dá 3 meios. Está, sim, senhor. Preciso explicar que o resto vai atender presente. Bom, é preciso escrever o limite da forma correta, usando a expressão com o pequeno e explicar o que é que acontece. Acho que é elegante fazermos essa continha toda à direita. Vou ver se tenho aqui uma folhinha. Abrir aqui um notebook para mostrar como é que nós fazer um limite. X tende para π sobre 2, salvo erro. Limite, e aqui em cima vai ficar o desenvolvimento no qual aparece o O pequeno apropriado. Vamos obter aqui o desenvolvimento. Mostrar de novo o código no LaTeX, posso mostrar. Limite x tende para π sobre 2 e a fração, depois aqui um numerador, o desenvolvimento que é onde obter no GeoGebra, que é capaz de ser 3 meios, com frequência, não é? Ser 3 meios. Quadrado, mais, o polinómio que obtém é 3 meios, que é o x menos π sobre 2 ao quadrado, e tem que ser mais um O pequeno, apropriado. Não é? Há de ficar 3 meios, mais um O pequeno de uma coisa, não é? Que é daquela coisa, não é? Depois verificar este limite é dividir ambos os pequenos por x menos π sobre 2 ao quadrado e usar a definição do O pequeno. Aqui, aparecer isto, limite de 3 meios x menos π sobre 2 ao quadrado, mais um O pequeno de x menos π sobre 2 ao quadrado, e depois querem ver o código LaTeX e o resultado. Não é nada de especial, com certeza já estão habituados a fazer frações, poentes, etc. Especial. Pergunta 2D. Ok. Pergunta 2D. Portanto, o que é que nós queremos fazer na pergunta 2D? Queremos obter este valor, como? Fazendo o desenvolvimento de Taylor apropriado para cada caso. Portanto, se eu quero calcular derivadas no ponto 0, tenho que fazer o desenvolvimento de Taylor no ponto 0. Se eu quero calcular derivadas no ponto π sobre 2, tenho que fazer o desenvolvimento de Taylor no π sobre 2. E este no π. E até onde? Bom, até o necessário para ter... Bom, tenho de ordem 6, tenho que ter ordem 6, e tenho que ter ordem 8. Portanto, eu vou calcular vários desenvolvimentos de Taylor. Vou, por exemplo, vou pôr aqui só temporariamente. Vou editar aqui.
posso calcular o polinómio de Taylor. A função f, 1.0, de ordem 6, por exemplo. E ele diz-me qual é. E depois eu vejo o quê? Onde é que aparece, o que é que nos diz a fórmula de Taylor sobre isto? Bom, com a derivada de ordem 6, aparece onde? Aparece no desenvolvimento, na fórmula, dividir por 6 fatorial, multiplicar por x à sexta. Então eu tenho que ir ao polinómio que eu obtenho e daí extrair quanto é que vai ser aquela derivada. Ela aparece no desenvolvimento. Não sei se isto é suficiente. Eu posso escrever a fórmula de Taylor aqui a um lado para se isso ajudar. Se calhar ajuda, não sei. Okay. Então vamos voltar outra vez àquele Jupyter Notebook. Ok? Tá? Ficou claro? Mas se for preciso a gente explica outra vez, não há problema nenhum. Portanto, vou pôr aqui. Desenvolvimento de Taylor. Se eu pedir o polinómio de Taylor de ordem 6 da função no ponto zero, vai-me dar este polinómio até aqui. E ele vai-me dizer que isto é não sei quantos, mais não sei quantos x, e eu só tenho que ver qual é o coeficiente de x à sexta. Eu sei que o coeficiente de x à sexta é obrigatoriamente a derivada de ordem 6 sobre 6 fatorial. E daí eu tiro o valor da derivada. É isso que a gente pretende. Não tem que explicar muito pormenorizadamente, tem que explicar, ao fim e ao cabo, dizendo como é que obtiveram o valor. Imaginemos que isto dava, que não é, mas só para ilustrar o assunto. Não é? Imaginemos que isto aqui, chegávamos aqui e dava-nos 2x à sexta. Quando calculávamos o polinómio no GeoGebra, ele dizia que era não sei o quê, mais 2x à sexta. O que é que nós temos que fazer? 2 tem que ser igual ao derivado de ordem 6 a dividir por 6 fatorial. O derivado de ordem 6 é igual a 2 vezes 6 fatorial, 1440. É o número de minutos num dia, não é? Já agora, aproveito para dar um ralhete àquelas pessoas que diziam que um dia tem 1439 minutos, porque o slider ia até 1439. Mentira. O dia tem 1440 minutos. O nosso slider tinha 1440 valores. De 0 até 1439. Não está lá o 1440 porque está lá o 0, não é? Está bem? Em vez de ir de 1 a 1440, ia de 0 a 1439. Estamos a trabalhar módulo 1440. Não era 1439 minutos porque tirávamos um minuto. Não era. Não é preciso dar uma explicação teórica, é preciso descobrir. Claro que não é 2 que vai aparecer. Vamos dar um qualquer, a gente tiramos o valor correto. É a mesma coisa para os outros. É claro, se for no π sobre 2 já não é este desenvolvimento. Este é relativo ao ponto zero. Os princípios são os mesmos. Exercício 3. Ok. Exercício 3. O que nós queremos fazer é substituir aqui a função seno de x mais cosseno de 2x por um desenvolvimento apropriado. Dizer assim, ok, qual é o desenvolvimento apropriado? Então, como estamos a comparar com x menos π sobre 2 ao quadrado, o desenvolvimento apropriado é o desenvolvimento de ordem 2. Então vamos substituir esta função pelo seu desenvolvimento de ordem 2. Isto é o polinómio de ordem 2 mais o resto, que é um O pequeno, de x menos π sobre 2 ao quadrado. É isso que está aqui na outra folha, vou mostrar. É isso que está aqui nesta folha. Nós pedimos ao GeoGebra para nos calcular o polinómio de Taylor de ordem 2, que dá 3 meios x menos π sobre 2 ao quadrado. No GeoGebra, fazemos no GeoGebra. Entretanto, um J, já lá vou a um J, então depois de explicar isto. Portanto, fazemos no GeoGebra e ele diz-nos 3 meios x menos π sobre 2 ao quadrado. E então sabemos que o desenvolvimento é isto mais o O pequeno. Depois fazemos o limite. Ok. Portanto, entretanto, a Rita
pediu para explicar novamente um J, vamos ver, com um J. O que é que nós temos aqui? Temos a função, estamos a pretender calcular a função num ponto onde o desenvolvimento que temos, que é no ponto 0, não vai funcionar. Porque está muito afastado de 0. A questão é, este valor está muito afastado de 0. O polinómio Taylor só é uma boa aproximação perto de 0. O polinómio Taylor relativo ao ponto 0, não é? Então, o que é que nós devemos fazer aqui? Devemos usar propriedades que nós conseguimos verificar que a função tem, nomeadamente o facto de ela ser periódica, para encontrar um ponto onde a função toma o mesmo valor do que aqui. E esse esteja já razoavelmente perto de 0. Ora, o facto da função ser periódica não é difícil de ver, porque é senos e cossenos. A função é dada com senos e cossenos. Não é difícil ver que ela é periódica. Além disso, descobrimos o período da função. É muito fácil, não é? Ver que ela é periódica de período tantos. E sendo assim, isso quer dizer que ela se repete de tantos em tantos. Portanto, este f de 21.056π mais 0.73 é igual ao f de outras coisas. E o que é que nós vamos fazer? Bom, encontrar uma dessas outras coisas que esteja mais perto de 0 possível, para então dizer assim, f disto é igual a f de outro ponto, e nesse ponto está perto de 0, então eu vou usar o polinómio nesse ponto que está perto de 0, que vai dar uma boa aproximação. Não sei se ficou claro o que é que nós pretendemos aqui fazer. Se não ficou, não sei isso, faz favor. Os meninos, eu vou parar a gravação e vou desligar o vídeo e o áudio, mas fico no chat mais alguns, cerca de 10 minutos.